Bom, então, assim, acho que eu fico pensando um pouco no processo todo da gente de escolarização, né? Então, desde o jardim da infância até a universidade, todo o processo de escolarização que a gente tem é muito ligado à instituição escola, né? E a escola, embora tenha várias metodologias, várias formas diferentes, né, de metodologias de ensinar e aprender, mas no geral prevalece uma visão de escola que é o lugar da disciplina, né? Então acho que essa ideia de compartimentalização, segmentação, disciplinamento, é na própria disposição da sala, né? Muitas vezes você vê aquelas salas enfileiradas, né? essa divisão professor-aluno e tal. Eu acho que isso tudo favorece espacialmente uma questão da segmentação e fragmentação, embora, como eu já falei, acho que também na educação infantil a gente tem uma coisa diferenciada, as coisas são mais integradas, né? Mais mesas circulares, mas isso vai desaparecendo à medida que o ensino vai se formalizando, que as disciplinas vão ficando mais estanques, menos conversando menos com a outra, e eu acho isso muito ruim, né? Assim, no geral, eu acho isso muito ruim. Acho que se tivesse eu não sou da área da educação, mas eu vejo quando a gente tem algo mais integrador, assim, é muito bem mais produtivo e mais interessante. Aí eu vou dar um salto assim, para as minhas experiências na universidade. As poucas vezes que eu consegui fazer trabalhos ou pesquisas integradas, né, integradas com outra disciplina, integradas conhecimento teórico com conhecimento prático, algum tipo de interdisciplinaridade estava envolvida, elas eram muito mais produtivas mesmo, mais reais, mais efetivas, mais afetivas, né? Então acho que a interdisciplinaridade é muito bem-vinda. Eu não saberia assim, como construir essa interdisciplinaridade, por exemplo, com as ciências exatas, né? Mas acho que dentro das ciências sociais e humanas e no campo da agenda da comunicação, acho que isso é extremamente possível e acho que isso é necessário, né? Eu não vejo a comunicação como um campo que tem algo em si, né? Acho que a comunicação é o tempo todo essa coisa que dialoga com a sociologia, com a antropologia, com a educação, com a linguística, com a literatura e tal, né? Com as ciências sociais, todas as ciências sociais e humanas. Então, essa possibilidade da interdisciplinaridade real mesmo, né? Não é aquela coisa, eu dou esse conteúdo aqui, aí o professor dá esse outro conteúdo, mas quando a gente pensa num projeto integrado, onde essas coisas perpassam todo um calendário escolar, seja ele um calendário dividido por semestre, anualmente, por bimestre e tal, acho que ganha todo mundo, né? Essa visão mais integradora do conhecimento e das práticas. Mas eu acho que a gente vive uma cultura onde nada favorece a isso, né? Acho que é uma cultura ainda, apesar dessa coisa da tecnologia estar exigindo um profissional com mais habilidades, né, em várias áreas, mas acho que a gente ainda trabalha muito dentro da coisa segmentada. E acho que a escola colaborou muito para isso, né? Não estou falando isso academicamente, é o pouco que eu sei assim, nessa questão da própria disposição física da escola, arquitetonicamente como a escola é pensada, né? O currículo, e aí saindo da coisa mais física, mas o currículo escolar como ele é pensado, né? A própria ideia de progressão ali dentro. Agora, esse ano é o ano adequado para você estudar tais obras da literatura. Agora é o ano adequado para você estudar tais obras da literatura. Essa coisa sequencial e compartimentalizada dentro do currículo, dentro do espaço escolar, se a gente pensa ali fisicamente, né? E as divisões disciplinares, né? Isso que é um processo de subjetivação nosso, né? Que está com a gente, nos constituindo há muito tempo, e é difícil a gente se descolar dele. Então, hoje, às vezes, quando a gente vê um cara que tem habilidade em muitas coisas, né, assim, ele é professor, ele escreve literatura, ele dança, ele faz vídeos, né, e você faz, pô, quem é essa pessoa, né, muito facetada e tal. E essas coisas estão tão integradas, né, eu falei até coisas que de alguma forma dialogam muito proximamente, mas você vai ter pessoas, sei lá, da física que são cineastas, né? Fazem documentários e tal. Então acho que a gente vive num mundo onde essa interdisciplinaridade ela não é institucionalizada, por mais que se fale dela,
Mas acho que quando ela é uma prática, ela resulta em coisas muito, muito boas. Ô Cris, mas falasse da escola, né? Do ensino médio, do ensino fundamental. E como pensas que a gente está fazendo na universidade hoje em dia? Tu acha que esse projeto interdisciplina é mais viável, é mais presente entre as universidades? Ou não, que a gente ainda tem problemas? acho que na prática não. Acho que na prática a gente vive muito em guetos, né? Assim, acho que quando a gente faz um diálogo, a gente faz um diálogo puramente ocasional, assim, ao acaso, assim, porque eu conheço um professor tal, que é uma relação afetiva, de amizade, um mero acaso que me faz me aproximar de fulano, e aí eu termino desenvolvendo um projeto com uma pessoa X ou Y. Mas acho que, no geral, as áreas conversam muito pouco entre si. Acho que os professores do mesmo departamento conversam muito pouco entre si, né? Acho que a gente não tem a cultura do grupo, né? Assim, da troca de um grupo, de trabalhos conjuntos e tal. Então, acho que a gente, por mais que a universidade fale dessa possibilidade de interdisciplinaridade, os professores falem, acho que na prática a gente pratica muito pouco isso. Acho que a gente não implementa esses trabalhos conjuntos. E que deveria ter não só entre uma área e outra, uma disciplina e outra, mas até tipos, natureza de trabalhos acadêmicos universitários diferenciados. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você tem o trabalho de extensão, que é aquele trabalho que se volta para aprendizados e saberes práticos na sociedade, mas dali você tira uma experiência para teorizar sobre ela, num projeto de pesquisa mais reflexivo, mais teórico, né? Acho que a gente, poucas vezes, a gente também tem esse diálogo com os diversos tipos de atividade acadêmica, né? Ensino, pesquisa e extensão. É você tirar de uma experiência, de uma experiência de ensino, algo que reverbera na pesquisa, ou algo da pesquisa que reverbera no ensino, algo da extensão que reverbera no ensino e na pesquisa. Eu acho que a gente tem poucas experiências desse tipo, né? Eu conheço uma experiência que efetivamente é muito interessante e muito boa, que é a experiência do POC Vive, que eu acho que é um projeto que começou extensionista, hoje em dia integra várias áreas, integra sociologia, educação, comunicação, psicologia, né? E você tem várias naturezas de projeto, iniciação científica, mestrados, doutorados, refletindo sobre aquilo dali, além da própria ação extensionista, né? Mas acho que esse é o caso que eu conheço aqui na universidade, porque de alguma forma eu estou muito próxima a ele. Devem existir outros, mas eu acho que não são tão abundantes assim, né? Dessa troca entre vários tipos de atividade acadêmica e entre disciplinas também. Eu acho que a gente faz muito pouco isso. E acho que a universidade tem uma coisa assim, quando você tem um curso que tenta um pouco quebrar com a sequência curricular, né? Por exemplo, design fez isso. Design tem no seu currículo poucas disciplinas obrigatórias sequenciais. Cinema foi pensado meio assim. Mas a gente tem um sistema tecnológico, burocrático, que é o SIGA, que não permite essa tua liberdade de fazer disciplinas sem uma certa ordem. Aí você às vezes fica desblocado da sua turma, quando às vezes o curso até foi pensado numa outra concepção, né? Mais integradora, mas você tem na própria concepção da gestão, né, da gestão do ensino-aprendizagem, algo que te aprisiona a uma grade curricular, né? Uma grade curricular sequencial, ordenada, né? Você tem que fazer primeiro isso, depois aquilo, né? Não pode repetir tal coisa. Então, até nessa própria gestão as coisas reflete um pouco essa cultura que a gente tem da segmentação. Muito embolado. Não, foi ótimo. Foi ótimo mesmo.